vergonhas e pecados serão expostos. Se os mortos salvos em Cristo já têm um corpo em processo de perfeição em Cristo, o juízo para eles será mais leve. Bom, eu não sei, porque essa pergunta aqui tem muitas variáveis na minha cabeça, pelo menos. Se for em relação ao ímpio, sim. Não tem nem comparação. Se for em relação a outros crentes, depende de que tipo de crente você foi. Porque lembre-se de uma questão importante. Salvação nada tem a ver com as suas obras. Nada. In English, nothing. Porém, galardão tem a ver com as suas obras. A sentença da maneira que você viverá a eternidade diante de Deus tem a ver com as suas obras. Então o negócio já não é tão simples. Vai estar lá no dia do juízo, eu e Dona Daisy. Um vai ter um juízo mais leve que o outro. Não tenha dúvida disso. Não é igual. Diz o Heber Campos, eu não concordo com ele, mas é uma forma de mensurar. Eu acho que ele está errado na mensuração, mas é uma forma de mensurar. Que isso tem a ver com a sua proximidade da Nova Jerusalém. Ele argumenta que se você teve uma vida de santidade, uma busca de santidade intensa, no dia do juízo, você terá como galardão a proximidade da Nova Jerusalém. Inclusive, alguns habitarão dentro da Nova Jerusalém mesmo, segundo ele. Pelo menos ele foi humilde, né, para dizer assim: irmão, eu sou muito pecador, eu vou morar longe da Nova Jerusalém. O Heber fala assim, engraçado. Você vai uma medida de punição. Para os que pregam a palavra, aí a lasqueira é pior ainda. 1 Coríntios, Paulo exortando os que pregam e ensinam na igreja, capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ele vinha falando daqueles que ensinam e da disputa que tinha na igreja. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Cristo, e por aí vai. Vem outro, então, e edifica em cima daquele fundamento. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus o Messias. Esse é o fundamento da fé cristã. Jesus é o Messias. Essa palavra ela se refere lá a Gênesis 3, 16, 15, 16, não lembro, que diz que do descendente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, versículo 15, 3 de 15.
que é a promessa messiânica da redenção. Paulo diz, esse é o fundamento. Qualquer um que pregar qualquer coisa que não seja a partir daqui, Jesus, o Messias da redenção, já está furado o negócio. Aí continua. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, perceba, o fundamento está lá, agora vamos começar a construir um prédio. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Perceba que ele fez dois grupos aqui: um grupo de coisas preciosas e caras e um grupo de coisa vagabunda. Ouro, prata, pedras preciosas, coisas permanentes. Madeira, feno e palha, material vagabundo que acaba rapidinho. E aí ele diz, isso vai se manifestar em que dia? Pois o dia, observe esse ponto, esse dia aqui é o dia do juízo. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Olha que interessante, mete o fogo no ouro. Quanto mais fogo no ouro, mais puro é o ouro. Mete fogo na palha. A palha não dura segundos. É o que ele está dizendo. Naquele dia, aqueles que foram edificar a igreja de Jesus terão revelado sobre o que eles edificaram. Agora, olha como ele coloca isso. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, o cara não mexeu no fundamento, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Quando é que isso acontece? No dia do juízo. E Paulo diz, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. O que é fogo aqui? Um juízo duro. Do tipo, você vai ser salvo, papai, mas nós vamos ter que acertar as contas aqui. Então, para essa pessoa, com certeza, o dia do juízo não será leve. Ainda será mais leve que o ímpio. Por quê? Porque o fogo desse que pregou a palavra de forma errada, ensinou a palavra de forma errada, ainda é um fogo transitório. O do ímpio não, é para sempre. Mas qualquer fogozinho que vier na pele, filho, dói. E nesse dia vai doer. Então os que pregam, ensinam, têm um juízo muito maior. Aí ele completa. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, como é que destrói o santuário? Você tem que tirar o fundamento. Então tem gente que não tirou o fundamento, fez a besteira de construir com o que não presta. Mas tem gente que foi lá e tirou o fundamento. Aí ele está dizendo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus ou destruirá. Esse aí não vai ser salvo. Então eu pergunto, vai ser mais leve? Depende. Qual é a referência? Se o ímpio é a referência, com certeza o juízo do salvo é mais leve. Mas se a referência é outro salvo, aí é mesmo. Só Deus sabe, porque para alguns salvos que vão entrar no céu, eles vão entrar queimadinhos. Então, Deus vai dar uma tostadazinha no cara, agora você pode entrar. Da mesma forma que eu não sei o que é o galardão, já vou adiantando logo, não adianta me perguntar o que é o galardão, também não adianta me perguntar como é que vai ser essa punição que Deus vai dar àqueles que não foram fiéis naquilo que Deus requeriu de suas vidas.
Está claro aí? Alguma dúvida sobre esse tópico? Não sei se eu entendi direito. O unicista não tirou o fundamento. O unicista? Tipo voz da verdade. Claro que tirou o fundamento. Porque o Messias que veio nos revelar o quê? O Deus verdadeiro. Tanto é que lá em João 15, ele diz lá, vamos lá, João 15. O unicista é aquele que nega a Trindade Santíssima, tá? Para quem não entendeu aí a linguagem, ele nega a Trindade Santíssima. João 15, perdão, 17. 15 começa o discurso. João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda, observe agora, a fim de que ele, Jesus no caso, conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, onde que consiste a vida eterna? Que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer o Deus verdadeiro é um problema entre a Trindade e o unicismo. O Deus verdadeiro é trinitário ou ele é uno? Você está entendendo o problema? Se ele é trinitário, ele não é o mesmo Deus do unicista. Porque o unicista diz que Jesus não é Deus. Isso é fundamental. Quem é o Messias? Se eu digo, o Messias é um anjo, o Messias é um profeta, qualquer coisa que eu disser do Messias que não seja Deus, é retirar o filho. Aqui está o problema do unicista, ele não reconhece a Trindade. Então o pessoal lá, voz da verdade, testemunhas de Jeová, todos os unicistas tiraram o fundamento. Isso aqui vai para a internet, talvez dê alguma polêmica, mas eu não posso fugir à verdade. A Mundial da Graça de Deus é uma seita. Eles não são nossos irmãos. A doutrina declarada pelo apóstolo, suposto apóstolo Valdemiro Santiago, diz que Jesus Cristo é o primeiro ser criado. Está na doutrina da Igreja Mundial do Poder de Deus. Se ele é o primeiro ser criado, ele não pode ser Deus. Ele é criatura. Isso é tirar o fundamento. E obviamente o Valdemiro faz isso por ignorância bíblica, porque ele pega a palavra primogênito. Jesus é o primogênito. E ele entende isso como criado, e não como quem tem primazia sobre, que é a linguagem semita. Os semitas falam da primogenitura no conceito de primazia, e não no sentido de primeiro dele. Então ele faz essa confusão e ensina uma falsa doutrina sobre a pessoa de Jesus. Ele retirou o fundamento. Nesse caso, o juízo dele vai ser mais pesado, porque aí ele não tem nem paciência pelo fogo. Deus o destruirá. É isso que Paulo está dizendo. Ok? Alguma dúvida aí? Sim. Considerando ainda esse assunto na doutrina da eleição, então a esses Deus não retira o erro, o engano, porque não são eleitos. Sim. É difícil para muitas pessoas que não creem na doutrina da eleição entender que Deus escolheu alguns para ser um instrumento de perpetuação da cegueira espiritual. Mas o que Paulo está dizendo lá em 1 Tessalonicenses? Vamos lá. Perdão, 2 Tessalonicenses.
Paulo começa no capítulo 2, dando uma explicação sobre o filho da perdição. Versículo 3. Ou o homem da iniquidade, que é o anticristo. No versículo 7, ele começa a explicar então como é que esse iníquo vai se manifestar. Ele diz: com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera. Perceba, Paulo está dizendo, naquela época, esse mistério do iníquo, do filho da perdição, do anticristo, já estava em operação. Não é nada novo, olha, já está em operação. Já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse é um texto difícil de explicação em Paulo, porque Paulo simplesmente subentende que os leitores entendiam o que ele estava falando. O problema é que os leitores há 2000 anos atrás não entendiam, mas os leitores 2000 anos depois não estão lá, e ficou difícil entender o que Paulo estava dizendo. E os exegetas têm muita dificuldade para entender isso aqui. Particularmente, a melhor explicação que eu tenho para esse texto é que aquele que o detém se refere ao Evangelho. Olhando a teologia de Paulo, não apenas esse texto aqui, é uma inferência mesmo da teologia de Paulo. Enquanto o Evangelho é pregado com fidelidade, o iníquo, o filho da perdição, é impedido de avançar. Retirado o Evangelho, o iníquo avança. O plano maligno do anticristo avança. Então Paulo está dizendo, até que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora vem o mistério. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que o iníquo avança? Porque Satanás vai aproveitar exatamente o afastamento do Evangelho para que a verdade seja rejeitada, e então os sinais e prodígios seduzam os homens. Até aí tudo tranquilo, só que aí Paulo dá uma pancada difícil. O que ele diz agora no 11? É por este motivo. Qual é o motivo? Eu queria que com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade. Por esse motivo, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Quem foi que mandou a operação do erro? Deus. Qual é a operação do erro? Os sinais e prodígios que Satanás faz. Quem mandou? Deus. Por que esses sinais e prodígios estão sendo feitos? Porque Deus mandei. E por que eu mandei? Porque eu quero que eles deem crédito à mentira. Eu quero que essas pessoas acreditem na mentira. Não é isso que Paulo está dizendo? Quem foi que enviou a operação do erro? Deus. Você achou que ele terminou de bater? Ele diz não. Olha lá. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Qual é o propósito da operação do erro? Eu quero que eles deem crédito à mentira, para quê? Para que eles sejam julgados. Mas quem mandou a operação do erro? Deus. E Deus mandou para quê? Para continuarem na mentira. E por que Deus quer que eles continuem na mentira? Porque Deus quer que eles sejam julgados por isso. Então quem manda
desse tipo de líder mentiroso nas igrejas? Não é o diabo, é Deus. Deus instrumentaliza o diabo para que esse tipo de liderança apareça. Aí como explicar isso fora da doutrina da predestinação? O texto está dizendo que foi Deus que fez isso. Sim? Então, esse movimento crescente de igreja, tipo o Valdomiro, que opera muitos milagres, prodígios, é para que essa operação do erro se estenda. Exatamente. Essas igrejas do Valdemiro, Universal, Plenitude do Trono de Deus, e todas essas linhas aí, fazem parte da operação do erro que Deus envia. Deus envia. Até porque, aí pensando um pouquinho mais amplamente, em que consiste a nossa salvação? Amar a Deus e ao próximo. É nisso que consiste a salvação. Em Lucas 10, antes da história do samaritano, chega um intérprete lá e pergunta: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele assim: o que está escrito? Aí ele responde: amar a Deus e ao próximo. E Jesus olha para ele e diz: você respondeu corretamente. O que eu faço para ter a vida eterna? Ame a Deus, ame o próximo. Então, ser salvo é ser restaurado a capacidade de amar a Deus e amar ao próximo. Por quê? Eu respondi uma pergunta anterior. Nós não amamos a Deus, nós amamos a nós mesmos. A salvação, ela me tira de mim para o outro. O outro primeiro, Deus, e o outro segundo, o meu semelhante. Isso é salvação. Aí eu vou nessas igrejas, onde essas pessoas são ensinadas a amar a Deus. Você precisa de uma coisa básica do amor, quando a gente chega lá diante do pastor no casamento, promete amar na doença, na saúde, na riqueza e na pobreza. O que a gente está dizendo? Amar é amar em toda e qualquer situação, em toda circunstância. E se tiver uma doença? Isso muda o quê? Continuarei amando. E se tiver na pobreza? Muda o quê? Continuarei amando. Aí essas pessoas vão diante de Deus. O Senhor será o meu Deus se o Senhor me curar. Se o Senhor me der prosperidade, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der um marido, se o Senhor me der uma mulher, se o Senhor sim. E aí quando Deus não dá, o que é que acontece com essas pessoas? Elas se frustram com Deus. Mas elas, como é que você se frustra com alguém que você ama? Só porque ela não pôde te dar? Não, cara, se eu amo, isso independe dela ter me dado ou não. Eu amo. Um amor condicionado. É um amor condicionado. Se não. Então, o que essas igrejas do tipo da Valdemiro, Universal, Trono de Deus e similares têm ensinado, não é amar a Deus. E aí Deus manda o quê? A operação do erro sobre eles. É isso que vocês querem? Vocês terão. E é aí que a gente tem que lembrar que o que esses caras estão fazendo tem muito de charlatanismo e mentira, sim, mas tem muito de verdade. Tem gente sendo curada nessas igrejas. E é aqui que eu tenho problema com alguns reformados que olham para isso com incredulidade. Não, cara, esses caras estão sendo curados nessas igrejas. Tem mentira, tem charlatão, tem. Você sabe um filme que eu assisti que eu achei muito legal, vale muito a pena vocês assistirem? Eu não sei como é o título em inglês, mas em português eles fizeram um título engraçado, que é Fé Demais Não Cheira Bem. Lá com aquele ator Steve Martin. Ele faz o papel de um pastor desses curandeiros norte-americanos que pregava na tenda, a fé em Jesus e tal. E ele era um pilantra, um vagabundo.
Ele coletava dados das pessoas para supostamente dizer que estava profetizando lá, e tinham falsos atores encenando curas milagrosas e tal. No final do filme, acontece um milagre de verdade. E isso abalou. Termina o filme com o cara abalado, porque para ele era apenas uma brincadeira de enganar pessoas. Todas essas igrejas todas aí tem isso. Mas tem milagres verdadeiros. E por que Deus manda milagres verdadeiros? E em alguns casos milagre é baseada. A igreja do Valdemiro, do Edir Macedo, tem um monte de milagre abaciada, milagre de verdade. Cara, você não pode negar, Deus é amor. Você vai lá no templo da Deus é Amor em São Paulo, eu tive lá uma vez. Eu até paguei um mico lá. Cheguei cedo, era 6 horas lá em São Paulo, todo de terninho para uma reunião lá. E ele disse, vamos entrar aqui nessa igreja para orar um tempo, né? Cheguei muito cedo. E aí, rapaz, sentei lá para orar, só vi gente olhando para mim. Eu disse, puxa, mas eu estou vestido aqui nem eles, por que estão olhando para mim, né? Aí veio um obreiro lá, não sei como é que eles chamam lá, e disse, irmão, você está no lugar errado, aqui é só das mulheres. Eu não sabia que eles separavam mulher. Eu não tinha reparado isso também, nem esse mancolo. Cara, é impressionante a quantidade de muleta, cadeira de roda, um monte de coisa que o fundador lá, como é o nome dele? Hein? Davi Miranda. Esse cara curou aquela quantidade de gente. A gente tem que parar com essa nossa incredulidade. Cara, eles foram curados. Agora, pergunta quantas pessoas já são ensinadas a amar a Deus. Deus mandou a operação dele. Está aqui a operação dele. Por quê? Deus quer que eles deem crédito à mentira mesmo. Deus não quer salvá-los. É duro, mas é isso. Ok? Só para fechar esse aqui, vamos olhar rapidamente o Mateus 13. Jesus falando lá do reino, né? Aí ele conta a parábola lá do semeador. Mas no versículo 10, os discípulos perguntam para ele por que ele falava por parábolas. Olha a resposta de Jesus. Porque a vós outros aqui são vocês meus discípulos. São os discípulos que perguntam, então vós outros meus discípulos. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles quem? Aqueles que não são meus discípulos, a multidão de novo, que estava andando com ele. Mas aqueles, não lhes é isso concedido. A essa multidão, aqueles que não são meus discípulos, não é concedido que eles entendam. Aí continua Jesus. Pois aos que têm, se lhe dará e terá em abundância. Tem o quê? O conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Aos que têm, se dará em abundância. Mas aos que não têm, quem são esses? Que não são discípulos. Até o que tem lhe será tirado. Por que eu estou falando por parábolas? Para quem é meu discípulo, dá e dá em abundância entendimento. Para quem não é meu discípulo, até o que tem é para tirar da cabeça dele. Acabou aí, olha que Jesus agora. Por isso nos fala por parábolas. Porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Agora, olha a loucura do que Jesus está falando. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, para não suceder que se convertam e sejam curados. Por que eu estou falando por parábolas? Para que esses nem se convertam.
coração dura. Ok? Dura, dura essa palavra. Alguma dúvida mais aí nesse ponto? A pregação do pregar o evangelho e de lá. Então tem duas vertentes. Para que aquele que é eleito crê, para que não é eleito não crê. Para que não, exatamente. O que prega, a pregação do evangelho para o eleito é entendimento. Para o que não é eleito é endurecimento do coração. O evangelho é uma espada, corta dos dois lados, tanto salva quanto condena. Ok?